O Brasil vive um momento crucial de muitas polarizações e extremismos, diga-se de passagem. Nunca se viu na história recente do nosso país debates tão acalorados no que diz respeito à liberdade de expressão, liberdade de culto, direito de ir e vir em oposição à ditadura do politicamente correto, à imposição de comportamento das minorias incompatível com nossa fé em relação às maiorias. E percebemos, como nunca antes, que os sofismas mencionados por Paulo precisam ser anulados com força e com toda a veemência em dias como os nossos. Paulo disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O calor das discussões e as polarizações tão evidentes tem uma razão de ser. Sem querer entrar no campo das preferências partidárias, o cristão precisa ter maturidade para olhar para esse cenário dentro de uma perspectiva espiritual. Existem, sim, fortalezas espirituais que estão se levantando para destruir nossa fé. E a massificação das redes sociais criou um cenário atípico na história, contudo, favorável, fazendo de cada cidadão pensante um jornalista, um investigador, uma pessoa em busca da verdade. Escancarou-se a vergonha e desfaçatez das grandes mídias em distorcer grande parte das notícias que, diga-se de passagem, não existem mais. E isso gerou um cenário favorável para a igreja se manifestar e lutar para proclamar o evangelho e defender nossas pautas que são inegociáveis do ponto de vista bíblico, como, por exemplo, sermos contra o aborto, ideologia de gênero nas escolas, homossexualidade, erotização das crianças, destruição da família no modelo tradicional, entre outras. É da gênesis de nossa identidade como crentes sermos protestantes. Sendo assim, neste sentido, não podemos nos fazer de ignorantes e vivermos alienados do que se passa ao nosso redor. Viver um romantismo religioso de que somos crentes apenas dentro da igreja e que nossa fé não pode e não deve ser relevante para a sociedade. O crente que pensa que não podemos nos envolver com política, no mínimo, age de forma simplória e ignorante. Não somos seres apolíticos. A política está em tudo o que fazemos. O que não somos e não devemos fazer jamais é politicagem, mas a política faz parte de nossa vida. Dito isto, quero afirmar algumas coisas que precisamos entender e fazer. Primeiro, o Estado é laico, mas não é ateu. É justamente porque o Estado é laico é que temos a liberdade de expressar nossa fé e defender nossos princípios. Sim, o Estado brasileiro possui uma população majoritariamente cristã, em torno de 80%. E por que deveríamos aceitar passivamente leis que confrontam nossa fé? A igreja se calou, está silenciosa, porque sempre pensou que não pode se envolver nem se meter em política. Erramos nisso. Veja o que disse Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Em segundo lugar, devemos sim nos posicionar ao lado de candidatos e partidos que estão alinhados com uma visão conservadora que fortalece e está disposto a lutar pelos valores de Deus, da pátria, da família e da igreja. Em terceiro lugar, exerça o seu direito de votar e nunca permita que sua consciência seja sufocada por ideias que firam
suas convicções bíblicas. Em quarto lugar, procure ler e aprender a respeito do que está acontecendo. Não fale daquilo que você não sabe e não estudou. Cuidado com aquilo que você lê e assiste nas redes sociais. Pode ser tóxico e prejudicial. Em quinto lugar, fuja das discussões e debates desnecessários. Não precisamos ser inimigos de ninguém por pensarmos diferentes. Apenas precisamos do respeito uns dos outros. Mas nunca abra mão de se posicionar a favor das Escrituras, custe o que custar. Nunca deixe de se posicionar contra a corrupção, contra o erro, de forma sábia e elegante. Deus honrará a sua igreja. Que Deus continue abençoando, curando e libertando a nossa nação brasileira.